Sem luz e sem foco, nós não temos imagem. Nós não enxergamos as coisas de maneira correta. Muito bem. O homem dessa história, ele não tinha nenhuma coisa e nem outra. O homem dessa história, ele não tinha a luz de Jesus em sua vida, aquela vida miserável, de deficiente físico, e igualmente ele não tinha o foco que lhe era necessário para receber a sua bênção, para receber a transformação de sua vida. Faltava a ele os dois ingredientes principais. Quais são? Luz e foco. Quem era esse homem, irmãos? A Bíblia não traz o seu nome, nós não sabemos o nome dele, e as informações que nós temos, elas dão conta de que ele estava paralítico há 38 anos, e alguém o levara para aquele lugar lá em Jerusalém, e naquele lugar os enfermos eram colocados, meus irmãos, a fim de serem curados pelo poder do anjo que agitava as águas de um tanque que se localizava na porta das ovelhas. Nós estivemos lá em Jerusalém, no lugar mais provável onde seja esse tanque. Aliás, nós chegamos a entrar no tanque. Foi? Quando estivemos em Israel. Tá lá, nada de novo, um tanque assim no chão, mais ou menos do tamanho de uma piscina média de uma casa comum em nossos dias. Um tanque, estava lá. E isso é o que nós sabemos acerca desse homem. Não sabemos mais nada. Então, meus irmãos, aqueles que estão aqui comigo e os que estão em casa ouvindo a palavra, em primeiro lugar, eu queria que nós entendêssemos que este homem, ele estava no lugar certo. Não tinha outro lugar para ele estar. Ali era o lugar do milagre. Ali era o lugar da cura. Ali era o lugar dos acontecimentos extraordinários. Era aquele lugar. E rapidamente eu quero lhe perguntar logo de cara: onde é que você está? Qual é o lugar que você está? Obviamente não estou falando do lugar físico, porque você está aqui comigo e alguns estão em suas casas, no lugar onde vivem. Mas você é espiritual, você sabe o sentido da minha pergunta: onde é que você está? Sabe por quê? Muitos querem que Deus os abençoe, mas não querem estar no lugar, posição que Deus deseja. Deus não abençoa quem está fora de lugar. Deus não abençoa quem está fora da posição. Por isso que muitas vezes lá no Antigo Testamento, os profetas estavam meio lá, meio cá, em dúvida, a idolatria campeando em Israel, e Deus dizia: levanta-te, porque falarei contigo. Qual era a posição que Deus queria aqueles homens? De pé, porque Deus não ia falar com eles deitado eternamente em berço esplêndido. Está me entendendo? Diz amém. Então nós precisamos entender que há um lugar em Deus, há um lugar em Deus onde a bênção acontece. Em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos que o tempo e a falta de amigos lutavam contra este homem. Coloca lá, irmã. Então olha aí, nesse versículo ele diz: não tenho ninguém que me ponha no tanque. O que é isso? Falta de amigos, falta de gente com empatia. O que eu aprendo com isso? Em segunda mão aqui nessa reflexão de hoje. Aquele homem tinha dois elementos que concorriam contra ele. O primeiro elemento era o tempo. 38 anos esperando uma bênção. Irmãos, o decorrer do tempo, ele vai achatando as nossas esperanças. Eu dizia para o meu pai, a gente estava batendo um papo, eu falava com ele: paiinho, o tempo ele é inexorável. Quer dizer,
O tempo ele é inflexível. O tempo ele é implacável. O tempo não cede às nossas pressões. O tempo não aceita as nossas apelações. O tempo não atende os nossos pedidos. O tempo luta contra nós. E sabe o que às vezes acontece comigo? Sabe o que às vezes acontece com você? Nós estamos no lugar certo. Lembra que eu falei do lugar no primeiro ponto? Nós estamos, Débora, no lugar certo, mas o tempo luta contra a gente. E esse tempo que luta contra a gente elimina nossa fé, elimina as nossas esperanças. Há quanto tempo que você está esperando que aquele filho seu volte para a igreja? Há quanto tempo que você está esperando a conversão de seu marido? Há quanto tempo que você está esperando passar naquele concurso público que você gostaria? Há quanto tempo você está esperando o equilíbrio de suas finanças? Parece que o tempo vai passando e a gente vai ficando sem fé, sem esperança, porque o tempo funciona como bombas ao nosso redor. Quando você, então, meus irmãos, é verdade ou não é que o tempo vai nos achatando? É verdade ou não é que as esperanças? Pensa você, Gilmar, o menino daquele jeito que você me falou, pastor, e você ali. As irmãs aqui que os maridos ainda não são crentes e, já estou orando, pastor, há 20 anos. Pois é, quantos anos aquele homem esperou? 38 anos. Então, irmão, não deixa o tempo achatar as suas esperanças. Não deixa a falta de fé. Não deixe que o decorrer do tempo, que a falta de amigos. Ontem eu atendi uma jovem que disse: pastor, eu me sinto só na igreja, eu não tenho conhecidos, eu não tenho amigos, eu entro só. E ela chorava. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se você está me ouvindo agora, não deixe que o tempo decorrido, não deixe que a falta de pessoas empáticas a você atrapalhe a bênção que Deus está preparando para a sua vida. Aleluia. Está esperando. Ei, e você? Deus está acima do tempo, você entende? Para Deus não existe tempo. O tempo não afeta Deus. O tempo não atinge o trono de Deus. O tempo não atinge o trono da graça. Sabe por quê? Porque Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor da história. E Jesus é Deus encarnado. E quando Jesus chegou naquele lugar, todo esse problema com tempo, todo esse problema com empatia foram solucionados imediatamente. Olha aqui, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Olha aqui o que Deus está te dizendo hoje, em nome de Jesus. Escute isso. Não importa quanto tempo você está esperando algo da parte de Deus, no tempo certo, no tempo de Deus, Ele mesmo vai ordenar e a bênção vai chegar. Ele não demora, Ele não se atrasa. Deus está acima do tempo. Os meses e os anos não contam nada para Deus. Na hora certa, você vai estar no lugar certo, na posição certa. Jesus vai chegar e vai dizer assim: ei, chegou a sua vez. Terceiro lugar, nós aprendemos que, para o nosso bem, que Deus sempre trabalha visando as nossas expectativas. Fala sério, parece que Jesus está de brincadeira, parece que Jesus está de gozação, parece uma ironia. Jesus diz assim: ei, você quer ser curado? Irmãos, de que essa pergunta está falando? De que essa pergunta está falando em casa, você que me ouve? O que essa pergunta significa? O que ela quer dizer? Essa pergunta, sabe de que fala, irmãos? Essa pergunta fala de expectativas. Diga comigo. Essa pergunta fala de expectativas. Essa pergunta fala de vontade. Essa pergunta fala de desejo. Esta pergunta fala daquilo que realmente nós queremos. Há pessoas, irmãos, que estão na igreja, há pessoas que estão na célula, há pessoas que estão no mercado de trabalho, no mercado financeiro, há pessoas que estão no serviço público, mas não sabem realmente o que é que querem da sua vida. Não sabem realmente qual é a direção que quer dar para a sua profissão, não sabem realmente qual é a direção que quer dar para a sua vida espiritual, não sabem.
Irmãos, tem gente que não sabe. E essa pergunta, queres ser curado? Ela fala de expectativas. Quais são as expectativas? Quais são as perspectivas de vida que nós nutrimos dentro de nós? Qual é a sua expectativa em relação ao seu casamento? Em relação ao seu futuro? Em relação à sua vida diária com Deus, na presença de Deus? Qual é a sua expectativa? O que é que você quer mesmo? Tem para a sua vida. Esse homem estava lá e Jesus o confrontou. E Jesus perguntou: você quer realmente sair dessa vida? Sabe por quê, irmãos? Aquele homem vivia ali. As pessoas em Jerusalém levavam comida para ele de manhã, levava meio-dia, levava de noite. Ele não precisava trabalhar. Ele não tinha responsabilidade com a casa. Ele não tinha responsabilidade com o horário. Ele não tinha responsabilidade com nada. Ele estava ali como um mendigo vivendo daquele jeito. E quando ele fosse curado, isso ia continuar, irmãos? Não, ele ia ter que trabalhar, ter que dar duro para ganhar o pão de cada dia, igual você e eu. Tinha que suar a camisa, ia ter que ser responsável pela sua família agora, dar comida para os filhos, dar pensão alimentícia. E tem gente que não quer essas coisas, essas responsabilidades, quer ficar de boa, só na Sky, na Netflix, não sei que aba 4 que tem nesse mundo mais. Qual é a perspectiva? Queres ser curado? Deixa o texto, irmã. Queres ser curado tem a ver com expectativa real de vida. Em quarto lugar, para a gente não demorar muito, já passou do tempo que eu queria. O que é que você quer realmente? Terceiro lugar. Quarto lugar, nós temos uma pessoa que está no lugar certo, mas tinha o foco errado. Lembra que eu falei de foco lá atrás, na introdução? Foi para chegar nesse ponto. Lá atrás eu falei de foco. Falando disso, eu dizia da importância do foco. Porque, irmãos, tudo nas nossas vidas é uma questão de foco. Tudo em nossas vidas é uma questão de foco. É preciso que você mude o foco da sua vida. É preciso que você melhore o foco da sua vida. É preciso que você apure o foco da sua vida. E isso tem a ver com o ponto 3. Porque o ponto 3 pergunta: você sabe realmente o que você quer? Você quer ser curado? Então apura o foco. Tem aqui uma lente que você mexe aos pouquinhos, milímetros, e você começa a apurar o foco. Apure o foco da sua vida. Você precisa entender isso de uma vez por todas. E eu vou te explicar já já. Sabe por quê, irmãos? Aquele homem tinha o seu foco. Bota lá. Depois o versículo posterior a esse. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque. Aonde, irmãos? Onde é que estava o foco de vida desse homem, irmãos? No tanque. Exatamente isso. Onde é que estava a expectativa de cura para ele? Onde é que ele estava focando? Onde é que ele não tirava o olho todos os dias, todas as horas, esperando o anjo lá aparecer, Gilmar? Ele estava de olho no tanque. Onde é que estava o foco da vida dele? No tanque. No tanque. Mas aí, embora ele não soubesse ainda, Jesus chega naquele lugar. E Jesus é o cara. Ele está diante do dono da bênção. Ele está diante do dono dos anjos. Um anjo vinha e movimentava Jesus. Um anjo. Eu lá em cima eu tenho miríades e miríades de anjos, arcanjos, querubins, serafins. Esse homem estava diante de Jesus. Ele estava diante do Rei da Glória. Esse homem estava diante do imarcessível Senhor do Universo. Só que ele continua olhando para o tanque. E eu quero dizer em nome de Jesus, olha aqui para mim, por favor. Em nome de Jesus, você que está em casa, eu quero lhe dizer algo aqui. Pare de olhar para o tanque. Jesus está diante de você. Pare de olhar para o tanque. Jesus está falando contigo. O foco desse homem era o tanque. Ele pensa: é dali que vem a minha bênção, é dali que eu vou ser curado, é dali que eu vou deixar minha paralisia para trás. Só que ele não tinha ninguém para colocar ele no tanque. Ele estava ali só.
Jó, jogado, desesperado, sem valor para os homens. O foco dele era o tanque. Mas Jesus chegou naquele lugar. Jesus já chegou em sua vida. Jesus já chegou em sua família. Jesus já chegou em seu trabalho. Jesus chegou na sua dificuldade. Jesus chegou naquele lugar e deu a ele a chance de mudar o foco. Ei, para de olhar para o tanque. Eu cheguei, olha para mim e você vai receber a sua bênção.